Boa tarde a todos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo, a cidade de Campo Grande, que neste entardecer nós vamos ter a alegria de receber Geraldo Lemos Neto e Lenita Cortes da Silva, Geraldo Lemos Neto de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Lenita Cortes da Silva de Niterói, Rio de Janeiro. Então, é com muita alegria que nós recebemos eles, onde será debatido o tema o Evangelho puro e puro Evangelho. Então, eu não, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para a Lenita e ela, em seguida, também com o Geraldinho. É com você, Lenita, seja bem-vinda. Obrigada, Carlos. Eu estou aqui só um instantinho para eu pegar aqui o material que eu tenho aqui em mãos. Bom, pessoal, para quem não conhece o Geraldinho, em primeiro lugar, quero aqui agradecer a oportunidade que o Recanto da Prece nos dá, né, Geraldo, de nos receber aqui. Eu como uma intrusa, você como convidado, porque a gente tem o culto do lar, que começamos na pandemia, né? Foi até um pedido do Zé Carlos, meu marido, que faleceu no ano passado, em virtude também da pandemia, e que ele pedia para que a gente continuasse com o culto do lar diário, ao vivo. E tanto comentários que a gente faz lá acerca do Geraldinho, as pessoas falam, nossa, tão bom se pudesse convidá-lo. Falei, mas tem muita coisa, Geraldinho, vocês estão estudando as palestras, enfim. Eu tomei coragem de fazer o convite que o Geraldinho acatou com toda a generosidade que é dele, e o Recanto da Prece nos abre esse espaço, e eu falo que o culto do lar que a gente faz pelo Instagram, ele tem a casa, que é o Recanto da Prece, porque você não sabe, Geraldinho, mas o Zé, meu marido, não era muito de casas espíritas, mas ocorre que numa visita que nós fizemos a Campo Grande, no retorno, no avião, ele virou para mim e falou assim, amor, quando eu desencarnar, eu vou vir trabalhar aqui com eles. Eu tomei um grande susto, porque para mim aquilo foi uma grande novidade, vindo do meu marido tão reservado nesse sentido. Então, eu acredito que esse culto hoje, pelo coração do Zé, né, pelos laços de afeto, estão ligados ao Recanto da Prece. Mas para você que está novo aqui, né, que muita gente está vindo lá do culto, e lá a gente tem todas as religiões reunidas. Você talvez não conheça o Geraldo, mas vai ter hoje uma grande oportunidade de conhecê-lo. Geraldo Lemos Neto é mineiro, de Belo Horizonte, de família espírita, nascido em 1962, dirigente da casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte. Por sinal, no Saber Espiritismo, onde ficará depois também essa palestra que ele nos dará hoje. E também, ele é médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. O tema hoje é baseado no livro Evangelho, Puro Evangelho, do Martins Peralva, o autor Basílio Peralva, que foi o organizador da obra. Então, todos nós aqui agora estamos em gratidão a você, Geraldo, por ter aceito esse convite nosso, do coração, e a palavra agora está com você. Então, nós vamos já só te apresentar e a gente volta para fazer a prece. Bom, muito obrigado, pessoal, pelo convite. Um grande beijo, um grande abraço em você, Lenita, no Zé, lá no mundo espiritual, que deve estar nos ouvindo. Um grande beijo e um grande abraço também no Carlos e na Beth, no Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, onde tivemos a alegria de estar também com eles, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É uma alegria e uma honra participar desta atividade multimídia aí, o culto do Evangelho no Lar multimídia, do Recanto da Prece. A gente não está te ouvindo.
Nós vamos fazer a prece, depois você tem a palavra, eu vou ficar fora do vídeo, e ao final, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai reportar essas perguntas para o Geraldo. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, total amor e bondade, agradecendo a Ele mais essa santa oportunidade, diante dele, poder, mais uma vez, focarmos no Evangelho do seu Filho amado, esse irmão nosso, tão querido ao nosso coração, e ainda tão incompreendido pelos nossos corações também. Assim, toda a oportunidade que temos de chegar um pouco mais perto desse irmão é uma santa oportunidade, que não a percamos. Já perdemos muito tempo nessa trajetória em que nos desviamos tanto do alvo sagrado do Pai. Hoje, aqui reunidos diante do Pai, clamamos em louvor e gratidão a mais essa oportunidade, pedindo a Ele que inspire o Geraldo, mais uma vez, nessa oportunidade de divulgar o teu santo nome. Agradecemos ao Beth, ao Carlos, a oportunidade que aqui nos é dada de nos receber com tanto carinho e amor. Agradecemos a presença de todos aqueles que aqui estão assistindo e de todos aqueles que irão assistir, pedindo ao Pai bênçãos para todos nós. Amém. É com você, Geraldo. Obrigado. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela com vocês, só um minutinho, porque aí os amigos poderão acompanhar. Se você quiser ficar só na tela, não tem problema, Geraldo. Tá, tá ótimo. Eu vou ficar aqui, ótimo, perfeito. Assim deu aí para você? Estão vendo a tela ou não? Sim, tá vendo. Tá ótimo. Então tá bem. Bom, então nós vamos hoje falar sobre este tema que nos é muito grato ao coração, tendo em vista que é um livro que o nosso irmão Basílio Peralva, filho de Martins Peralva, organizou. Nosso irmão, ambos já estão no mundo espiritual, tanto Martins Peralva quanto Basílio Peralva. Mas antes, até é interessante isso, porque um pouco depois de terminar esse trabalho de resgate dos escritos de seu pai, o nosso querido José Martins Peralva, sobrinho, o Basílio, filho mais velho dele, segundo filho dele, teve um acidente automobilístico e veio a desencarnar. Parecia que ele estava só esperando cumprir aí esse resgate histórico dos textos do seu querido pai. Nós conhecemos Martins Peralva há 41 anos atrás, no mesmo dia em que conhecemos nossa querida Neném Aluoto, então presidente da União Espírita Mineira, em 1981. E de lá para cá, ele se tornou um pai espiritual de todos nós. Era o mentor da Fraternidade Espírita Francisco de Assis, da Cantina Espírita Francisco de Assis, da União Espírita Mineira. Era o diretor secretário e diretor editor do jornal O Espírita Mineiro. Era também o mentor da Mocidade Espírita, o precursor da União Espírita Mineira, onde começamos também os trabalhos de estudos da doutrina espírita em 1981. E com ele, nós vamos fazer essa viagem sobre o Evangelho. Peralva foi um exemplo de vivência do Evangelho. Assim como Chico Xavier,
eu quero dizer para vocês o seguinte: quem não teve ainda a oportunidade de conhecê-lo, ou não, aqui nesta vida, na Terra, eu classifico Peralva como a segunda pessoa mais espiritualizada que eu tive chance de conhecer e conviver. A primeira, obviamente, não precisa dizer quem é, que é o nosso amado Chico, não é? Chico Xavier. Mas a segunda pessoa que nos demonstrou o Evangelho na prática, não somente no conhecimento da razão, na luz da razão, do raciocínio muito claro, muito direto, muito lúcido, como palestrante, como articulista e escritor, mas principalmente como exemplificador do Evangelho. Ele que por 3 décadas presidiu a União, fez parte da diretoria da União Espírita Mineira. Ele não presidia a União, que era presidida por nossa querida Neném Aluoto, mas participava inicialmente como primeiro diretor secretário, depois vice-presidente, durante mais de 3 décadas. E antes disso, antes de se mudar para Belo Horizonte em 1947, ele era presidente da União Espírita Sergipana, cargo que ele assumiu com 18 anos de idade. Ele era filho de um grande médium espanhol, naturalizado brasileiro, que é o Basílio Peralva, e desde muito cedo, contava para nós que desde 5 anos de idade acompanhava o pai nas tarefas da mediunidade curativa, tanto no interior do Nordeste, como depois também, em algumas ocasiões, em Minas Gerais. Aqui temos uma foto icônica do Peralva abraçando Chico Xavier no dia 8 de novembro, de 1974, quando Chico recebe na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, aliás, na Câmara Municipal, de Belo Horizonte, o título de cidadão honorário belo-horizontino. E aí vemos essas 2 grandes almas que tantos exemplos de amor e renúncia, espelhando na sua vida os exemplos do Evangelho de Jesus, nos deixou. Aqui vemos 2 fotos de Peralva, ele ainda muito jovem, a primeira delas em Sergipe, em Aracaju. Ele era natural da cidade de Buquim, no interior de Sergipe, e se tornou espírita, acompanhando o pai, como eu disse, desde os 5 anos de idade. Com 18 anos de idade, presidiu a União Espírita Sergipana, fez parte também do Centro Espírita Irmão Fego, na capital sergipana, e com pouco mais de 20 anos foi acometido por uma tuberculose que naquela ocasião, na década de 1940, não tinha cura. Não existia ainda o recurso da penicilina, que seria descoberta mais tarde. Então, os médicos deram a ele 2 opções de cidades que eram propícias para os tísicos, para os tuberculosos. Uma delas era Petrópolis, a outra era Belo Horizonte. E Peralva escolheu Belo Horizonte e se mudou para cá em 1947, trazendo a filha mais velha, Ieda, e sua esposa, Dona Jupira Peralva, para justamente ficar pertinho de Chico Xavier, com quem ele, então, travou conhecimento muito íntimo a partir de 1947, e essa amizade, essa ligação profunda dos dois durou até a partida do Chico em 2002. Peralva deixou nosso plano terrestre no dia em setembro, se não me engano, dia 3 de setembro do ano 2008. Aqui vamos ver
aquele mesma foto do abraço, não é? Ele abraçando o Chico em novembro de 1974, e aqui, na mesma data, ele com Dona Neném Aluoto, presidente da União Espírita Mineira por 33 anos, conversando com Chico nos bastidores da cerimônia. Aqui vamos ver uma foto já na década de 80, estamos vendo aí Dona Neném, Peralva e o nosso querido amigo e também diretor da União Espírita Mineira, Antônio Roberto Fontana, conversando com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, na sua casa em Pedro Leopoldo. E aqui um outro, a gente vê Peralva feliz da vida, porque ele gostava demais de ouvir os casos do Chico. O Chico, naturalmente, estava contando algo muito interessante, e vemos aí a atenção dedicada, não é, de Peralva, de Dona Neném, e o Fontana um pouco mais atrás, ouvindo aí os relatos do Chico em Pedro Leopoldo. Aqui, em 1980, o Chico veio inaugurar o Arquivo Histórico da União Espírita Mineira, na Rua Guarani 315, em Belo Horizonte, no centro da capital mineira, e aqui estamos com Dona Neném Peralva, mais um conselheiro da União Espírita Mineira, recebendo Chico Xavier em Belo Horizonte. A mesma foto com Peralva ao lado do Chico, ele está portando nas mãos aquilo que viria a ser uma comenda que ele iria entregar ao Chico. E este é o livro que tivemos a alegria de editar, dos escritos, das reflexões de José Martins Peralva Sobrinho, mais conhecido como Martins Peralva, organizado pelo seu filho Basílio Silveira Peralva e editado por nós, da Vinha de Luz Editora, aqui de Belo Horizonte. São os escritos que Peralva escreveu desde quando era ainda adolescente, propriamente dito, ou jovem, na capital sergipana, até a década de 90 em Belo Horizonte. Aqui faz parte, já na página 24, nós destacamos esse trecho de uma prece, e foi muito bonita essa prece que Peralva teve. Ele disse-me que estava muito inspirado quando resolveu escrever essa prece. Deu o título a esta prece de Quando Penso em Deus. E eu levei a prece ao Chico Xavier. O Chico adorou essa prece e pediu que nós a publicássemos na ocasião no Espírita Mineiro. Eu também fazia parte da diretoria da União Espírita Mineira, como segundo secretário, e o Chico também nos pediu que fizesse essa prece em folhetos avulsos para distribuirmos, porque Peralva, segundo o Chico, teve uma ligação direta com o mundo espiritual superior quando ele estava escrevendo esta prece. E um pequeno trecho dela está na página 24 do livro. Quando penso em Deus, reconhecendo-lhe a grandeza e recebendo-o como Pai, prossigo confiante a romagem transformadora. Os tesouros dos céus invadem-me o ser, repletam-me o coração. Quando penso em Deus, tudo de bom, maravilhoso e sublime acontece. É linda essa prece de Martins Peralva. Agora nós vamos fazer uma viagem no tempo com ele, né? Entre 1945 e 47, nós vamos vê-lo colaborando na capital sergipana com o jornal O Luzeiro. E ele, jovem ainda, não é, por volta aí dos seus 25 anos, escreveu alguns belos artigos publicados no jornal sergipano O Luzeiro. Este que nós vamos destacar da página 29 do livro
tem este trecho. Não pode existir concepção mais prejudicial ao progresso da humanidade, sob o ponto de vista moral e espiritual, que a do materialismo. O materialismo anula no homem o dever de ser bom e honesto, porque ele não vê nenhuma possibilidade de ressarcir no futuro os males e os erros que tenha feito ou possa fazer. Vejam que este escrito de Peralva está em perfeita sintonia com o que o codificador Allan Kardec vai escrever na sua obra, ao afirmar que o Espiritismo não veio combater nenhuma outra concepção religiosa, mas sim dar cumprimento à palavra de Jesus no Evangelho, ao Consolador enviado pelo Cristo. E que, na realidade, o único combate que o Espiritismo iria travar na Terra seria justamente contra o seu inimigo, que é justamente o materialismo. E Peralva escreve aqui neste sentido. Agora, um outro trecho de outro artigo de Peralva sobre ser espírita. Está na página 31. E ele diz assim: entre ser espírita e dizer que é espírita, há uma diferença realmente astronômica. Não é bastante a criatura encher os pulmões de oxigênio e depois deixar partir aos quatro ventos a afirmativa impensada: eu sou espírita. Espírita, no sentido completo da expressão, não é coisa muito fácil, como possa parecer. Não é somente a pessoa frequentar sessões, tampouco ler as obras de Allan Kardec, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, Leon Denis ou qualquer outro luminar do Espiritismo. Essa palavra traduz simplicidade, humildade e requer muito sacrifício, muita abnegação e desprendimento. É necessário que a criatura demonstre, pelos seus atos na sociedade, no lar e em todos os lugares onde se encontre, ser verdadeiramente tolerante e caridoso, saber considerar os seus semelhantes no mesmo pé de igualdade, sejam ricos ou pobres, pretos ou brancos, sadios ou doentes. Linda essa verdade expressa por Peralva, não é? Não é ser espírita, não é frequentar reuniões espíritas, não é tomar passe, não é tomar água fluidificada, não é mecanicamente atender aos nossos compromissos nos centros e nas casas espíritas. É muito mais do que isso, não é? É exemplificar o Evangelho de Jesus dentro do lar, no trabalho, na via pública, nos compromissos sociais, sem distinção de pessoas, de credos, de origens, de idades, de condição social, econômica, política, não é? É abraçar todos como irmãos. E aqui Peralva se esmera nesse conceito. E continua ele dizendo: não se concebe um espírita cheio de escrúpulos sociais ou desprezo pelas dores alheias, como não se concebe um espírita odioso e mau, guardando ressentimentos e desejos de vingança contra o próximo. Não se concebe ainda um espírita que nos centros, nas sociedades, prega o Evangelho de Jesus e na vida particular ou pública não dá testemunho do que procura ensinar aos outros. Quem assim procede
não está dentro dos preceitos divinos, não é espírita, está mentindo à própria consciência, está desvirtuando as finalidades da doutrina regeneradora de Jesus. Esse trecho aí de Peralva, né, de Martins Peralva, é um tapa na nossa cara, na nossa realidade espiritual, né? Ser espírita é muito mais amplo do que simplesmente bater no peito, encher o peito de ar e dizer eu sou espírita. Tem que exemplificar a doutrina de amor do Cristo e a doutrina consoladora do Espiritismo. Ao terminar, ele ainda diz: na prática da caridade, principalmente, se deve evidenciar a sinceridade daquele que seja espírita ou pretenda sê-lo, como se patenteia a contradição dos fariseus espíritas. Jesus disse: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Entretanto, quantas criaturas há que somente se comprazem em fazer uma caridade, entre aspas, quando há olhares curiosos de pessoas conhecidas observando o seu gesto filantrópico. Então, é preciso atentar para isso, né? A caridade não pode ser para os outros verem, né? Não saiba, como disse o Cristo, o que dê a vossa mão esquerda, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E Peralva prossegue: para estes que se preocupam muito em aparecer, em gravar, em fazer vídeos e fotos dele fazendo caridade, o Peralva aqui completa: para este, segundo ainda o meigo filósofo da Galileia, a recompensa já foi dada aqui na terra. Os homens já viram e glorificaram seus atos de vaidade e pretensão egoística. Portanto, nada mais tem a receber quando transpuserem os umbrais luminosos da vida além-túmulo. Agora, para os que não alardeiam o que fazem, para estes, sim, voltar-se-ão as vistas misericordiosas e justas do Pai, e o seu espírito receberá, por certo, a recompensa celestial pelo bem que praticou sincera e ocultamente. Então, o bem oculto é este que mais vale, não é? Não aquele que a gente quer mostrar aos outros. Agora vamos já pular uma década, e Peralva já residia, como eu disse, ele se mudou em 1947 para Belo Horizonte, e a partir de 1956 e até 1957 passou a escrever no jornal mineiro A Síntese. E aqui vamos destacar alguns trechos do artigo que está na página 48, cujo título é Comentando o Evangelho 2, que ele escreveu no dia 30 de novembro de 1956. E disse Peralva: comparar Jesus a homens falíveis, embora portadores de grande sabedoria e bondade, além de constituir lamentável e desrespeitoso engano, demonstra como somos incapazes de situar o Divino Mestre no seu justo lugar, no trono de glória a que faz jus pela sua posição de redentor da humanidade, de espírito eleito, escolhido por Deus para dirigir a organização planetária. Se quisermos ter uma pálida ideia de quem é Jesus, basta nos lembrarmos de que, segundo afirmam os espíritos,
pouquíssimas entidades das mais iluminadas o têm visto na sucessão dos séculos, embora a sua divina presença se faça sentir em todos os quadrantes da Terra através dos seus sublimes mensageiros. E ele prossegue na página 49. As expressões de espiritualidade que a criatura humana desenvolve em si revelam a presença de Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria e de todo o amor. Tudo mais dentro do universo é criação dele. Os valores intelectivos e as qualidades morais são atributos que credenciam a criatura a participar dos poderes sagrados da criação. Acentua ainda Emmanuel. Então, Peralva aqui está citando Emmanuel, dizendo que os nossos valores intelectivos e as nossas qualidades morais, que são os atributos que nós já conseguimos no carreiro da evolução amealhar para nosso espírito, nos credenciam como criaturas a participar dos poderes sagrados da criação divina. Uma vez que André Luiz muito bem colocou no livro Evolução em Dois Mundos, que todos nós somos co-criadores em plano menor, mas que Jesus Cristo, nosso divino mestre e divino amigo, é um co-criador em plano maior, não é? É o governador planetário, e o Chico vai nos dizer que governa 5 planetas ao mesmo tempo, dentre eles a Terra. Prossegue Peralva afirmando: o amor e a paciência, o altruísmo e a moral elevada, a inteligência e a nobreza espiritual são qualidades divinas que o homem de boa vontade consolidará em sua própria alma, identificando-se com o Pai e dele se tornando zeloso representante onde estiver. Então, a nossa ligação com Deus tem que ser provada na ação, na prática, na frequência com que nós agimos, pensamos e trabalhamos em espargir o amor com paciência, com altruísmo e com a moral elevada. Agora, pulando para o Reformador, que é o periódico mensal editado pela Federação Espírita Brasileira, Martins Peralva passou a ser colaborador do Reformador entre os anos de 1954 e 1962. Inclusive, nesse período também, ele editou vários livros de sua lavra, como Estudando o Evangelho, por exemplo, a Mediunidade e Evolução, Pensamentos de Emmanuel, livros que foram editados pela Federação Espírita Brasileira da lavra de Martins Peralva. Esses artigos aqui estavam inéditos e nós, então, incluímos com a organização do Basílio, seu filho, no livro Evangelho Puro, Puro Evangelho, de Martins Peralva. Na página 65, temos o artigo O Grande Tesouro. E ele diz: a paz do Cristo vem de Deus e habita imperecível, intrínseca na consciência humana. Paz dos homens é vestuário que nos esconde as deformidades, mas não resistirá ao tempo, destruindo mais cedo ou mais tarde a nossa pretensa serenidade. A paz do Cristo é indestrutível, eterna, nada a perturba, nem a destrói. A dos homens é efêmera, frágil como o próprio homem que a retém. Paz de espírito é, em síntese, presença do Cristo em nós, plenitude de nosso Senhor, fazendo-nos refletir as inconfundíveis fulgurações de sua grandeza.
Nossa, eu acho esse trecho, para mim é o trecho que ganha meu coração nesse livro, né? No artigo Grande Tesouro. Eu fico me lembrando daquela fala de Jesus aos apóstolos, né? Quando ele disse assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E aí é exatamente isso que o Peralva vai com lucidez comentar, que a paz do Cristo vem de Deus e ela habita em nós, imperecível, intrinsecamente em nossas almas, na nossa consciência humana. A paz dos homens não, ela é transitória, é um vestuário que se torna roto, que aparentemente pode nos esconder as deformidades morais, mas não resiste ao tempo, sendo destruída mais cedo ou mais tarde. É uma pretensa serenidade. Já a paz do Cristo é indestrutível. Uma vez que nós a conquistemos dentro de nossas almas, ela será indestrutível, eterna, sem qualquer coisa que a perturbe. É aquela fé superior que tudo vence, transportando todas as montanhas das dificuldades, não é? Vencendo as dificuldades e, portanto, ela fica. A dos homens não, a dos homens é efêmera, frágil, como o próprio homem que a retém. E o mais bonito de tudo, não é que ele diz, a paz de espírito é a presença do Cristo em nós. Então vamos buscar essa paz de espírito, essa presença do Cristo em nós, que é o evangelho puro, puro evangelho, que nós possamos eventualmente participar e dar exemplos, não é? Refletindo, como disse Peralva, as inconfundíveis fulgurações da grandeza de Deus. E ele prossegue dizendo, a vida está aí, à nossa frente, e os dias são grandes mestres. Colhemos somente os frutos da espécie que semeamos. Sirva-nos, portanto, de consolo a convicção de que se nos não tem sido possível a distribuição de fortunas amoedadas, ninguém poderá negar a nossa contribuição da boa vontade. Espraie a sua confiança mais longe. Partamos para a frente toda vez que um associado de destino e de luta se converta para nós em fantasma da retaguarda. A estrada eterna guarda ensinamentos especiais para todos. Então, nós não podemos nos distrair. A vida que nós recebemos de Deus é sublime oportunidade que está à nossa frente, está ao nosso alcance. Cada dia é uma página deste livro que estamos escrevendo aqui na Terra mesmo. E nós já somos abençoados de ter aqui, nesta encarnação, essas informações gloriosas do Evangelho do Cristo, como caminho, verdade e vida, e dos postulados espíritas cristãos, que nos redimem o entendimento superior, consolando-nos todas as aflições. Então, vamos aproveitar esses dois grandes mestres, né? O mestre Jesus, o mestre do amor, e o mestre Espiritismo, que é o mestre da verdade. E vamos semear o bem, a fraternidade, a justiça, o amor fraterno, porque fatalmente colheremos apenas aquilo que houvermos semeado. Como disse Jesus, a cada um será dado segundo as próprias obras. Então vamos ter a certeza de que não é preciso termos fortunas amoedadas para fazer as boas obras. Basta-nos somente a boa vontade em movimento, a caridade em movimento. Como dizia Chico Xavier para nós, a caridade é o amor em movimento. Então vamos espalhar mais longe a nossa confiança em Deus, vamos distribuir paz e esperança, trabalhando para o bem comum, trabalhando para construir uma terra regenerada, mais fraterna, mais justa,
mas isenta de corrupções, sem qualquer separatividade. Vamos derrubar os muros da intolerância, da separatividade, do egoísmo, do orgulho, a fim de que sejamos todos uma só alma, uma só união, a união da paz, do amor fraterno, construindo uma sociedade realmente regenerada, ainda neste presente século XXI. Então, não podemos nos distrair também com aqueles, tanto de nossa família, quanto dos nossos agrupamentos espíritas, ou tarefas espíritas, ou também, além de nossos lares, nas nossas profissões, aqueles que desertam da luta, desertam da tarefa, abandonam seus postos e se convertem, como disse Peralva, muito apropriadamente, em fantasmas da retaguarda, querendo que nós sigamos com eles os caminhos do engano, do desvio, da infelicidade. Não podemos distrair-nos com isso. A estrada eterna, como diz Peralva, guarda ensinamentos especiais para todos. E ele conclui, já na página 66, deste texto Grande Tesouro, que a função primordial do espiritismo cristão é a de educar as criaturas para que, ainda encarnadas, busquem pelo amor e pelo trabalho esse grande tesouro. Então, o Evangelho de Jesus é o nosso grande tesouro. E o Espiritismo, que lhe representa como Consolador prometido, que lhe faz lembrar as palavras ditas há 2000 anos e ainda nos explica todas as leis da natureza, as leis divinas, as leis morais. Então, o Espiritismo é um grande tesouro e nós não podemos nos distrair diante dessa maravilha. E já encarnados, podemos sim buscar pelo amor, pelo trabalho fraterno, esse grande tesouro. Prossegue Peralva dizendo, esse tesouro que se não vende, nem se troca, nem se dá. Olha que advertência, não é, gente? Quantos palestrantes, quantos trabalhadores dos centros espíritas, das federações, das atividades espíritas têm vendido esse tesouro, têm entrado no mercantilismo, né, convertendo esse grande tesouro que é o espiritismo cristão em matéria de comércio menos digno. Então, olha só a advertência de Peralva, lá atrás, na década ainda de 60. Esse tesouro não se vende, nem se troca, nem se dá. Conquista-se, adquire-se, converte-se em força viva, em patrimônio pessoal, intransferível, a refletir nas claridades divinas, na intimidade de cada coração. Então, o esforço de obtermos esse tesouro é íntimo, pessoal, intransferível, e somente cada um de nós é que poderá fazer este trabalho de autotransformação pelos padrões do Evangelho do Cristo. Agora, um artigo de dezembro de 1958, que também está no Reformador da Federação Espírita Brasileira, com o título Quantidade e Qualidade, e que nós inserimos na página 112 do livro citado. E Peralva disse, escrevendo, os bons sentimentos, as tarefas de solidariedade, a divulgação consciente e esclarecida dos princípios doutrinários, à luz do Evangelho, através da palavra escrita ou falada, são elementos valiosos para que o Espiritismo se afirme
como consolador prometido por Jesus, levando a humanidade à imprescindível edificação íntima. Fileiras adentro de nossa doutrina, o problema essencial não deve ser o da estatística. O importante, como garantia de felicidade individual, é que recolhamos do Espiritismo tudo que nos torne melhores e dignos, esclarecidos e conscientes. Então, veja, nós não podemos nos desviar pensando em quantidade, né? O problema essencial, como diz Peralva, não deve ser o de estatística, não. Mas o nosso problema, o nosso foco deve ser sempre o da qualidade sobre o que estamos falando, sobre o que nós estamos transmitindo, né? Uma vez que as tarefas de divulgação, sejam elas através da palavra escrita ou falada, a tarefa da divulgação consciente, esclarecida dos princípios básicos da doutrina espírita, à luz, naturalmente, do Evangelho Consolador, são os valiosos elementos que vai fazer com que o Espiritismo possa chegar, através da palavra escrita ou falada, nos corações aflitos e sobrecarregados, consolando-lhes as aflições e, ao mesmo tempo, levantando-lhes da queda ou levantando-lhes da tristeza, levantando-lhes do erro, levantando-lhes do vício, fazendo com que eles se renovem e possam também colaborar na sua própria edificação íntima, a caminho de ter mais bons sentimentos, a caminho de trabalhar nas tarefas da solidariedade humana e, mais tarde, quem sabe, também colaborarem nas tarefas da divulgação do Espiritismo. Então, a garantia nossa de felicidade individual é que nós todos possamos aprender com o Espiritismo escrito e falado, no chamado movimento espírita, seja através de mensagens mediúnicas ou através de mensagens dos autores encarnados, como é o caso de Peralva, não é? Vamos tirar de tudo quanto nós lemos e estudamos em matéria de espiritismo cristão, tudo que nos torne efetivamente melhores e mais dignos, mais esclarecidos, iluminados e mais conscientes. Isto é o que importa. Outro artigo também publicado no Reformador, que está na página 124 do nosso livro, é o que tem título A Morte Não Existe. E aqui é importante porque nós temos que considerar que o Espiritismo é consolador e ele veio também consolar as aflições das mães, dos pais, dos avós, dos maridos, das esposas e até mesmo dos filhos e netos que viram seus entes queridos partir para o além-túmulo. E nós já há 2 anos dessa pandemia temos notícia de muita gente, não é, no Brasil e no exterior, que sucumbiu pela prova, pela expiação desta doença, dessa pandemia coletiva. E aqui Peralva vai sempre nos indicar que a morte não existe e precisamos estar tranquilos a esse respeito. Escreveu ele: o Espiritismo é profundamente, intensamente realista em todos os assuntos de interesse da alma eterna, identificando a criatura sem subterfúgios de qualquer espécie, com seus postulados, fazendo-a absorver a parcela de verdade que ela suporta, torna mais tranquila ante a perspectiva da desencarnação. Não cremos nem anunciamos um céu gracioso, adquirível à custa de promessas espórtulas,
louvaminhas ou petitórios, nem num inferno tenebroso, eterno, de onde jamais sairemos. O nosso conceito a respeito da morte e de suas consequências se alicerça no Evangelho de Jesus, segundo o qual a cada um será dado de acordo com as suas próprias obras. Então, vejam, o Espiritismo, de certa forma, ele desmascara a morte, ele acaba com a morte, porque nós passamos a ter a certeza de que a vida continua, que o Espírito é imortal, e que todos nós, seres humanos, animais, até mesmo os seres de menor evolução, como os vegetais, vamos todos viver em outros planos, continuar vivendo o nosso roteiro evolutivo. Então, nós não podemos aceitar subterfúgios de qualquer espécie que milagrosamente vão nos purificar, porque isso não está em consonância com os postulados espíritas. Não é? Nós temos que encarar a verdade que a autotransformação, a reforma íntima, pelos padrões do Evangelho de Jesus, é o único caminho de verdade e vida. E dentro dessa perspectiva, não adiantam promessas, não adiantam paramentos, não adiantam rituais, não adiantam preces louvamingueiras, nem petitórios inúteis. Mas o que adianta é a nossa vivência prática do amor, da fraternidade, da luz, da verdade e do Cristo. É isto que nos adianta e é isto que vai nos impulsionar para a frente. Em outro artigo, agora na página 149, cujo título é Espiritismo e Espíritas, que foi escrito por Peralva em fevereiro de 1962, portanto, nós já vamos aí há 60 anos atrás, não é? Ele disse: a doutrina espírita que o missionário de Lyon codificou, sob o comando e supervisão dos espíritos superiores prepostos do Cristo, é substancialmente de libertação espiritual. Sua finalidade precípua, inconfundível, é quebrar os grilhões da ignorância e do atraso moral da humanidade terrestre. Seu objetivo indisfarçável é destruir o formalismo em qualquer de suas expressões e significados. O papel da doutrina espírita é operar, junto à inteligência e ao coração das criaturas, no sentido de reconduzi-las ao Pai, pela superação de suas próprias fraquezas. Então, Espiritismo, minha gente, é programa de libertação espiritual, aberto a todos aqueles que realmente estejam interessadas num curso de espiritualização superior. Ela vem da parte do Cristo, através dos espíritos superiores, que se utilizaram de Allan Kardec como codificador, na sua primeira grande tarefa de apóstolo consolador, mas que se desdobrou na sua segunda grande tarefa, quando ele reencarnou e renasceu em Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910, para completar a missão para a qual o Espírito da Verdade o havia lhe chamado. E assim como Francisco de Paula Cândido, mais tarde, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, distribuiu a mãos cheias as mensagens de amor e luz recebidas por sua mediunidade gloriosa, em perfeita sintonia com o Cristo e também com o Espírito da Verdade, a fim de fazer materializar na Terra, através de seus exemplos de amor e renúncia, em 75 anos de dedicação absoluta à causa do Evangelho Redivivo, de 1927 a 2002, nós vamos ver aí
mais de 535 livros, materializando-se na Terra, desdobrando o seu apostolado consolador. Então, nós temos todo esse tesouro de amor e luz ao nosso dispor. E, portanto, não há dúvida alguma que este tesouro é para a nossa libertação espiritual. A sua finalidade, princípio inconfundível, é quebrar os grilhões que nos prendem à ignorância e ao atraso moral de nós próprios e fazer evoluir a humanidade à qual pertençamos. E seu objetivo, que também é indisfarçável, é destruir o formalismo, o orgulho, a vaidade, as pompas e as circunstâncias, e nos mostrar que o caminho verdadeiro do Espiritismo é o caminho da simplicidade, da descomplicação, da fraternidade legítima e pura. Então, não podemos aceitar que o Espiritismo se elitize em congressos, em encontros de doutores da lei. Não. E à custa, muitas vezes, de taxas exorbitantes de inscrição. O Espiritismo é livre. Ele veio para o povo, para com o povo dialogar, como disse Chico Xavier. E, mais uma vez, eu repito, ele falando comigo, Geraldinho, o Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo, e tudo aquilo que estiver fora disto é conversa fiada. Então, é humildade, é simplicidade, é a conversa direta, olho no olho, abraço no abraço, fraternidade, solidariedade, colaboração, união, gratidão, oração, prece, passe, estudo, dedicação em nossos grupos de atividades doutrinárias. É operar com a inteligência e com o coração, junto às criaturas humanas, para reconduzir todos nós a vencer as pesadas fortalezas de nossos próprios erros, de nossas próprias fraquezas, a caminho do mundo maior. Já caminhando para a última parte, agora com alguns trechos de artigos que Peralva passou a escrever de 1976 até 1999. Ele teve aí 23 anos de colaboração diária numa coluna do jornal Estado de Minas, e aqui alguns trechos nós também incluímos no livro. Por exemplo, no artigo cujo título é Nós e a Imortalidade, escrito por ele em 9 de abril de 1980, e que está na página 172 do nosso livro, Peralva vai escrever: a bagagem moral e cultural dos homens indica, na sucessividade das vidas, a evidência da imortalidade, que é, segundo a prismática espírita e a ótica evangélica, uma opção de coisas sublimes: sobrevivência, comunicabilidade, participação em nossas existências. Então, veja bem, são princípios básicos da doutrina espírita que realizam a nossa imortalidade, como, por exemplo, a realidade do espírito imortal que vai transpor os umbrais da morte e prosseguir séculos na evolução, séculos sem fim na evolução. E vai participar também, na sua palingenesia, na sucessividade das vidas, das reencarnações sucessivas, e também na existência dos planos espirituais, a pluralidade das existências e também a pluralidade dos planos espirituais, cada um deles de acordo com a evolução dos seus habitantes, assim como também a pluralidade dos mundos habitados no universo sem fim, nos multiversos sem fim da criação,
pois que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a sobrevivência do espírito após a morte é uma cláusula pétrea da nossa amada doutrina. A comunicabilidade dos espíritos desencarnados conosco através do fenômeno da mediunidade é outra cláusula pétrea. E a participação da espiritualidade em nossas existências, influindo em nossas vidas, protegendo-nos, como também a espiritualidade negativa nos obsedando, também são conhecimentos que nos libertam. E ele prossegue dizendo: o conceito dinâmico da imortalidade, segundo o ângulo espiritista, leva-nos a ampliar nossas ideias a respeito da progressão dos mundos, da evolução humana, da renovação religiosa, da afirmação das filosofias transcendentais do mundo melhor de amanhã. Aqui ele está se referindo naturalmente a esse processo, esse grande processo de transição planetária que todos nós estamos vivenciando, deixando de ser um mundo de expiações e de provas e caminhando para a regeneração do mundo futuro de amanhã. À medida que se aproxima de Deus, prossegue Peralva, vai o homem colocando-se em condições de receber mais amplas e luminosas notícias do mundo espiritual, que Flammarion denomina de pátria da verdade, nossa definitiva morada como seres eternos. Então, por isso a importância do espiritismo, quando ele descobre o mundo espiritual, não é? Quando ele rasga os véus da verdade, da existência além túmulo, dos planos espirituais, de vida espiritual e das pluralidades também dos mundos habitados, e cada vez mais a humanidade penetrando na ciência dessa realidade do espírito, é sinal do progresso da humanidade como um todo a caminho da regeneração. E nós vamos chegar lá, na pátria da verdade. Já no artigo de novembro de 1994, Raízes Cristãs da Humanidade, Peralva vai dizer, está lá na página 194, a mediunidade tem raízes históricas na Boa Nova. Os médiuns, criaturas em processo de crescimento, têm alternâncias de luz e sombras, sinalizando a personalidade humana, mesclada de revérberos que encantam e de nuances que desalentam e entristecem. E aqui é importante a gente considerar o seguinte: nós não podemos idolatrar médium algum, colocar médiums em pedestais, porque eles são como nós, humanos, falíveis. E ao mesmo tempo que eles têm a capacidade de trazer maravilhas do plano espiritual, não é? Sinalizando, como disse aqui Peralva, revérberos que nos encantam em lições inesquecíveis, muitas vezes, no momento de infelicidade, na sintonia, eles podem, infelizmente, também nos desalentar, nos entristecer, trazendo alternâncias de sombras e mostrando aí o seu lado humano, falível, que é muito natural, inclusive, né? Então, nós temos essa questão. Médiuns todos somos, mas somos humanos, falíveis. Portanto, não podemos ser considerados como infalíveis. Não podemos ser colocados num pedestal. É claro que existem médiuns, e eu só conheço um depois do Cristo, que este deu o exemplo de ser, na sua vivência evangélica, por excelência, né, no seu transporte de ser humano evangelizado e médium crístico, que foi Chico Xavier, que é um caso de exceção nesse sentido, porque ele passou a vida dedicada ao evangelho redivivo pela doutrina espírita e não deixou arestas a serem anotadas ou criticadas.
voltando aqui a Peralva, ele vai dizer: anotemos a palavra de Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que iluminam. E a última mensagem, que é este texto de Peralva, cujo título é A Reencarnação, ele vai dizer: na realidade substancial da vida, Deus é o princípio, a reencarnação, o caminho, a evolução, a chegada. Nos mecanismos reencarnatórios, desenvolvem-se maravilhosos fenômenos inatingíveis pela mente humana, potente, mas ainda limitada. Avanços e recuos acontecem ante a sublime perspectiva do contato com almas queridas ou o vivenciamento com corações menos estimados, que é o caso das provas, das ligações de provas e expiações. Deus instituiu a reencarnação na engrenagem de suas leis para que o homem realize seus planos redentores, conforme o princípio doutrinário de que o espírito é o artífice do seu próprio aperfeiçoamento, o construtor do próprio destino, feliz ou desventurado. É o caso aqui do a cada um segundo as próprias obras. E ele termina dizendo: a vida é doação de Deus a seus filhos, a estes competindo transformá-la em abençoada oportunidade iluminativa, segundo as leis da perfectibilidade. Martins Peralva, página 228. Aqui vemos ele aí na década de 80. E a capa do livro, do seu livro, Evangelho Puro, Puro Evangelho, na direção do infinito. E é na direção do infinito que conclamamos a todos a meditar nessas palavras iluminadas e esclarecidas de Martins Peralva, para que ele nos acompanhe nesse processo de evolução espiritual. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Nossa, Geraldinho, muito obrigada. Então, eu comecei a ler o livro, confesso a você que ainda não havia lido. Já tinha passado por minhas mãos, mas na biblioteca, quando eu estava lá colaborando, mas não trouxe para casa. E à medida que eu comecei a ler, ainda estou lá pela página 56, agora eu viajei com você na obra, uma das coisas que me impactou logo no início foi quando ele se refere ao espírita, né? E eu tenho sempre uma certa dificuldade quando alguém me pergunta sua religião. Eu fico sempre com o pé atrás, não por questões de outras religiões, nunca foi essa questão, mas pelo compromisso que a gente assume quando a gente se revela um religioso, seja ele de qualquer, né, categoria, vou botar assim, procedência, né? Porque eu acho que, primeiro, quando a gente se refere a sou cristão, já estamos aí num compromisso, né? Grandioso. E quando eu comecei a ler essa obra, e agora com você aí, foi essa viagem boa de fazer, viu? Eu fiquei refletindo isso. Uma pessoa me perguntou qual a sua religião. Eu tinha acabado de ler o artigo que ele publicou. Eu fiquei parada, eu paralisei. Eu falei, como falar? Né? Porque você é obrigado a olhar para si antes de fazer a revelação. Mas aí, Lenita, eu vou lembrar você que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem também um trecho de um dos espíritos instruindo Kardec, dizendo o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita no esforço que emprega em domar as suas más tendências, né? E fazer a sua transformação. Quer dizer, não se exige de nós a perfeição, mas sim a nossa capacidade
de nos mudar em direção da perfectibilidade. Quer dizer, o nosso esforço real de nos melhorar. E por isso todos são chamados, ninguém está excluído, não é? Todos podem sim ser espíritas, desde que, sinceramente, se dediquem à sua melhoria íntima. A sua mudança. Perfeito, perfeito esclarecimento. Eu abri para perguntas, não tive nesse momento perguntas, mas por conta da minha viuvez do luto, eu tenho recebido muitas perguntas, na realidade, muitos enlutados se aproximaram, que é natural, né? Natural. Assim como eu me aproximei de outros. E tem perguntas, Geraldo, que eu respondo, mas eu vou usar aqui, me permita, né? Uma foi essa semana, ela falou assim: há quanto tempo eu posso receber mensagem do meu marido? Quanto tempo depois de desencarnado? Eu fiz aquela resposta básica, né, que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Exato. E aí você tem algo mais assim a acrescentar a respeito? Olha, não existe o tempo nesse sentido. Por quê? Eu convivi, como você sabe, muitos anos, né, mais de 2 décadas, com Chico Xavier. E antes disso, a minha família materna já convivia com ele há várias décadas, né? E todos nós sempre ouvimos dele essa instrução. O telefone toca de lá para cá. Então, nós não podemos forçar a comunicação, porque se a gente forçar essa comunicação, provavelmente até nós vamos encontrar médiuns que vão captar a nossa ansiedade e, às vezes, até no sentido de boa vontade, querendo colaborar conosco, vai acabar captando aquilo que nós mesmos estamos querendo ouvir ou queremos ler. E não será uma comunicação genuína. E eu tenho visto muitas pessoas se decepcionando com os médiuns, dizendo: mas eu recebi essa mensagem que não diz, é muito bonita, mas não diz nada. Não é meu filho, não é meu esposo, não é minha mãe, não é? Eu não reconheço, não teve nada assim de particular. Então, vamos nos mirar no exemplo de Chico Xavier, que sempre respeitou esse preceito de que o telefone toca de lá para cá. E ele era procurado por milhares de pessoas. Imagina. Né? E ele tinha consciência que ele não podia atender todas elas, porque ele tinha que se submeter à vontade divina, essa sim, sabe o tempo necessário, se a pessoa pode ou não comunicar-se, se tem ou não méritos para tanto, e também se a família tem ou não méritos para receber aquela comunicação. No fundo, todos nós enfrentamos o luto, né? Eu estou particularmente nesse momento enfrentando um momento de luto, e nós temos que exercitar nessa hora a nossa submissão aos desígnios divinos. Talvez seja o exercício mais difícil, aceitar a prova da separação temporária, aceitar a vontade divina que nos levou um ente querido da convivência terrestre. E, ao mesmo tempo, experimentar na nossa fé a certeza de que a vida continua, que os nossos entes queridos continuam vivos no além-túmulo e que vão prosseguir vivendo, aprendendo, exercitando também a sua capacidade evolutiva, que vão reencontrar entes queridos deles, que já foram antes deles no mais além, estarão amparados, né? A gente tem o malveso de achar que os nossos entes queridos só estão amparados ao nosso lado. É verdade. É um pouco de egoísmo, né? Não, existem outras almas queridas que os amam, né? Mães, pais, avós, bisavós, às vezes de outras existências que os aguardaram no além-túmulo, que os receberam lá
e que vão dar a ele suporte para essa transição, porque nós temos que ter uma seguinte noção. O Chico falava muito isso conosco. Nós que perdemos um ente querido, nós perdemos um, não é? Um ente querido. Mas o ente querido que parte, ele perde vários. Ele perde a família inteira. A dor deles talvez é maior do que a nossa, não é? Embora eles estão tendo também a alegria de rever os que partiram antes deles, mas para eles é mais difícil a separação do que para nós, porque nós continuamos a nossa vida de relações familiares, de relações profissionais, de relações na nossa fé, não é? As nossas atividades continuam de certa forma. E eles não, eles têm que abandonar tudo para seguir em direção à vida maior. Então, vamos ter paciência conosco e com eles. E não exigir deles uma comunicação que talvez seja extemporânea, ou seja, não seja no tempo certo de Deus. Que bom. E você falou algo que é muito profundo para nós que estamos viúvas, agora recente, nós que perdemos alguém, que apareceu aqui, mais uma pessoa, a Solange, que perdeu o marido médico, que estava à frente, perdeu por Covid. E, no início, a sensação que eu tenho, eu vi um pouco isso numa amiga que também acabou de perder o marido por acidente, a Rúbia, a gente se cuida o máximo para preservar justamente por isso, porque a minha preocupação inicial era com o Zé. Eu ficava pensando exatamente nesse ângulo que você falou, ele perdeu mais. Né? Então, eu ficava tentando me manter firme para que eu pudesse dar a ele um pouco de acalento. Não, eles estão bem, porque eu acho que desequilibra ainda mais, né, aquele que segue com o desequilíbrio nosso aqui da Terra. Então, o esforço foi muito grande, também, é grande. Lenita, eu queria aduzir aqui uma frase que me mandaram, até por questão do luto, que serviu muito para mim nesses últimos dias. Que o luto não é algo para ser superado. É um processo individual e único para ser vivenciado e integrado. Então, nós também não podemos achar que nós não podemos chorar, que não podemos sofrer com a partida dos entes queridos, que isso é uma demonstração de falta de fé. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu fui testemunha do Chico Xavier perdendo, por exemplo, entes queridos, como a irmã dele mais velha, Dona Luísa, e chorando copiosamente no enterro dela, não é? E outros amigos também que partiram e que fizeram Chico sofrer a ausência física deles, não é? O Chico sentia muito quando um de nós, ali do seu círculo de relações, partia inesperadamente para o além-túmulo. Então, a vivência da tristeza do luto, do recolhimento do luto, é necessário. Nós também não podemos nos enganar, pegar essa tristeza e colocá-la debaixo do tapete. Isso. A gente tem que trabalhar essa tristeza com a fé, com a esperança, não é? Com a certeza de que eles não acabaram. Porque o materialista se desespera. Acabou tudo com a matéria. Não, a matéria é uma roupa. Eles apenas trocaram de roupa. Assim como nossos entes queridos viajam para o exterior, às vezes para morar anos, né, fazendo um curso, outro em outro país, e levam a sua bagagem e vão, e a gente não tem comunicação com eles direta, né? Não tem um abraço, não tem um beijo, mas eles estão lá, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, mas eles estão lá. A única diferença é que eles estão no mundo espiritual. Não é? E nesse século, nós temos ainda essa alegria que o Chico revelou, que em meados desse século, nós já teremos aparelhos aqui na Terra para fazer essa comunicação.
E aí que a dor da morte, o luto da morte vai desaparecer, ou vai diminuir muito. Diminuir muito. Vai ser muito reduzido, porque nós teremos chance, assim como eu estou conversando com você, você aí em Niterói e eu aqui em Belo Horizonte, os nossos amigos do Recanto da Prece em Campo Grande, nós estaremos fazendo esse mesmo diálogo multimídia com os nossos entes queridos do além em meados deste século. E isso não vai longe. 30 e poucos anos nós chegamos lá. Isso é fantástico. É? A Adriana de 30... Ai, Geraldinho, eu estou na expectativa. 28 anos. Que o Chico falou comigo, por volta de 2050. Oh. Se eu estiver aqui, vou matar a saudade antes. Se eu estiver por aqui. A Adriana de Brito, ela pergunta se todos que partiram podem mandar notícias. Não podem. Não podem. Não podem. Quem decide isso é a espiritualidade maior, superior. São os guias e mentores deles que decidem. Não cabe a nós, aqui na Terra, decidir coisa alguma. Nem médiuns, nem familiares. Quem decide é a vida espiritual superior. Os guias e os mentores daqueles que partiram e também os nossos guias e mentores para saber se temos merecimento e equilíbrio para receber. Condições para receber, verdade. A Eliane Fran, ela questiona se ela vai encontrar com a mãe, que já desencarnou há 50 anos, quando ela desencarnar. Essa é uma questão, eu tenho uma amiga espírita, a Carmen Leite, que tem mensagem do filho dela naquele livro Motoqueiros do Além, e ela, você lembra da Carmen? E ela, pelo Grupo Espírita da Fé, ela é de lá. Eu lembro que ela falava isso, Lenita, se Ricardinho não me esperar chegar lá, ela sempre falava isso. O Ricardo hoje teria a minha idade, né? Se tivesse encarnado, ele faleceu aos 18, 19 anos, salvo engano, no acidente de moto. Então, a questão que ela pergunta é essa, se ela vai encontrar com a mãe, que já desencarnou há 50 anos, quando ela desencarnar. Me parece que é algo nesse sentido. Eu tenho que ser sincero, eu não sei. Exatamente. Como que eu vou saber? Não tem como. Não tem como a gente saber. A mãe dela já tem 50 anos de desencarnada, pode ser que ela esteja já de volta à família. Exatamente. E às vezes é uma sobrinha, às vezes é uma neta. A gente não sabe. Às vezes ela já reencontrou e não sabe. Não sabe. É uma criança da sua própria família. Mas, de uma forma geral, pela própria experiência da minha família, das mensagens que os nossos familiares mandaram através do Chico Xavier, aquelas pessoas da família que realmente se ligavam por laços de amor, não é? Elas estão unidas depois de desencarnarem. Não é? As famílias prosseguem, não é? Tem uma carta muito bonita do Chico para meu tio-avô, Walter Machado, em que ele fala isso, em que as famílias terrestres, ligadas pelos fios invisíveis do amor verdadeiro, elas prosseguem no mundo espiritual, se reunindo nas colônias da vida maior, em novos lares, no mundo espiritual, não é? Então, existe esse prosseguimento. Agora, é claro que as famílias terrestres que não se ligaram pelos laços do coração, são laços meramente físicos e, às vezes, até de antipatia, não vão prosseguir, não é? Obviamente que não. A grande diferença da Terra para o mundo espiritual é que aqui na Terra nós estamos todos misturados, juntos e misturados. Isso. Espíritos de todas as categorias, de todas as procedências, não é? Com todos os tipos de tendências, inferiores e também superiores, porque nós somos um misto de condições evolutivas diversas, todos os tipos de crença, de cultura, em inglês chama-se de background, né? Que é
de bagagem, né? Que estamos aqui todos misturados. E, às vezes, dentro da nossa própria família, nós temos laços de antipatia, de aversão, de não afinidade, de não sintonia. Então, não teria nenhum sentido que isso se projetasse no além-túmulo, né? Porque no além-túmulo é diferente. Lá, as pessoas se unem pelos laços de afinidade e sintonia. Então, por isso que existem vários planos espirituais. E cada plano espiritual reúne aqueles espíritos que pensam e sentem de forma semelhante, não é? Não deixando de formar famílias espirituais, tanto no sentido negativo, que são os planos dos umbrais, das sombras e das trevas terrestres, mais ligados aos crimes, aos vícios, à indiferença e ao materialismo, como também aos planos mais elevados da ciência, das artes, da sabedoria, da filosofia universais, e aquele mais elevado ainda, que é o plano divino do amor fraterno. Por último, Geraldinho, tem uma pergunta aqui da Vanessa. Ela pede que, se você pudesse falar sobre essas evoluções tecnológicas que ocorrerão para essa comunicação futura, se você poderia acrescentar mais alguma coisa acerca desse assunto. Então, o que o Chico nos disse é que essa descoberta científica do mundo espiritual porque nós já descobrimos o mundo espiritual há muito tempo. Nós espíritas, né? Nós podemos dizer que Allan Kardec é o descobridor do mundo espiritual. O trabalho de Allan Kardec, o método científico que ele empregou nas suas pesquisas com os diversos médiuns com os quais ele travou conhecimento na França, na Bélgica e no mundo inteiro, e depois, com esse material, inquirindo os espíritos, comparando as suas respostas, as suas comunicações, ele conseguiu compilar esse material todo e codificar um sistema de entendimento que nós chamamos de doutrina espírita, que uniu aí a filosofia, que indaga, né, as nossas principais questões filosóficas do ser, do destino e da dor, com a ciência espírita, que é a ciência da sobrevivência do espírito após a morte, da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade, da vida além-túmulo, não é? E, ao mesmo tempo, unir isso com o Evangelho de Jesus, que é o ápice dessa pirâmide divina do Espiritismo, que é o Consolador, que veio nos fazer lembrar de toda a verdade que Jesus expressava na sua boa nova do Evangelho, e também veio nos explicar todas as coisas. Então, o Espiritismo já desvendou o mundo espiritual. E todos nós espíritos, há mais de 160, 170 anos, estamos convivendo regularmente com o mundo espiritual. Mas a ciência terrestre, não. Então, nesse particular, a ciência terrestre, o Espiritismo é uma antecipação da verdade, né? Ele rasgou um véu à verdade. Ele não revelou a verdade toda, porque está claro na própria doutrina espírita e no último livro de Allan Kardec. Aliás, ele publicou primeiro como um opúsculo, como um livro separado, e depois ele julgou por bem incluir como primeiro capítulo do seu último livro, publicado 1 ano antes de sua morte, em 1868, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E no primeiro capítulo ele inseriu, o título é o duplo caráter, aliás, os caracteres da doutrina espírita, ou o duplo caráter do Espiritismo. E lá está claro o seguinte: o primeiro caráter da doutrina espírita é a revelação divina, que veio da parte de Deus aos homens através de Jesus, do Espírito da Verdade e dos Espíritos superiores, né? Usando, naturalmente, da mediunidade.
Mas o segundo caráter da doutrina espírita é a revelação científica, que é obrigação dos homens. Então, nós aqui na Terra, nós temos essa obrigação de buscar a verdade e prová-la pela ciência. E Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, vai dizer profeticamente o seguinte: os cientistas terrestres, que ele chama de matemáticos, geômetras e físicos, se converterão sem o saberem em sacerdotes do espírito. Porque à medida em que vão pesquisando sobre a realidade da matéria, eles vão descobrir que a matéria não existe. Olha só que interessante, não é? E que toda a realidade é a realidade do espírito imortal. Então, esta será a grande evolução do século XXI. Chico Xavier vai dizer no programa Pinga Fogo, há 51 anos atrás, que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Então, vejam bem, caberá aos cientistas, não cabe a nós espíritas, porque nós já eu não preciso de prova. Exatamente. Para que eu já vi as provas. Eu convivi com o Chico Xavier há 21 anos. Eu preciso de mais o quê? Mais nada. Não é? Eu vi as pessoas se comunicando através de Chico Xavier, as famílias se consolando. Então, eu não preciso de prova. Agora, o grande resto, vamos dizer assim, a grande maioria da humanidade, que ainda está longe do conhecimento espírita cristão, eles serão convencidos pela ciência. E a ciência que vai desvendar para eles os postulados que nós já conhecemos, como, por exemplo, a realidade da vida além-túmulo, a reencarnação, a pluralidade das existências, a mediunidade. E assim, eu creio que esse é o grande salto evolutivo da Terra, ainda que nós vivemos de provas e expiações, para a condição de Terra em regeneração, cujo papel principal nesse salto evolutivo é justamente as tecnologias que estão sendo desenvolvidas agora, não é amanhã, não, já estão sendo desenvolvidas hoje e que nos capacitarão, através das novas ciências que estão surgindo, a entender o universo e suas leis mais amplamente, além dos horizontes estreitos da matéria que nós enxergamos. Não é? E aí é que o Chico vai me dizer, por exemplo, que em meados deste século XXI, o desenvolvimento dos aparelhos de televisão, por acaso, né? Porque cada ano nós temos uma televisão mais maior, mais cheia de recursos, mais, vamos dizer assim, com mais cores, com mais recursos de nitidez, não é? E sem querer, nas fábricas de televisores, em meados desse século, eles vão descobrir o mundo espiritual e vão se espantar. Mas tentando, vamos dizer assim, experimentar uma determinada frequência muito alta, não sei, eu fico imaginando. O Chico vai dizer, eles vão, sem querer, sem ser de propósito, ver uma transmissão do mundo espiritual e vão indagar, mas como? Vocês estão transmitindo da onde? É segredo absoluto, nós estamos aqui. Não, nós somos vocês desencarnados, vocês estão nos vendo, aqui é o mundo espiritual. E assim, a vida além-túmulo deixará de ser uma especulação filosófica e um desejo, um conhecimento religioso para ser fato científico. Talvez aí o grande arrastamento, né? Exatamente. Aí é o grande salto, porque a ciência arrasta, não é? Arrasta, exatamente. Aí, quem vai ser contra a realidade científica da vida além-túmulo? Não é? Até aquelas pessoas que duvidam vão ser arrastadas pela evidência. Não é?
Até o Chico contava um caso muito engraçado, quando surgiu a televisão, não é? Lá em Pedro Leopoldo, e meu tio, avô, Zeca Machado, era um entusiasta da televisão e tal, e todos se reuniam, era muito rara a família que tinha uma televisão, então se reunia aquele populacho imenso na casa de um deles para assistir a televisão, né? E que o Chico estava lá com meu tio avô Zeca Machado e chegou um matuto, assim, bem rude, do campo, né? E ficou coçando a cabeça e não acreditava que ali estava tendo uma transmissão de uma imagem do Rio de Janeiro e que eles estavam vendo a pessoa falar lá do Rio de Janeiro, né, ao vivo. E ele ficou encucado com isso e quis pesquisar atrás da televisão para ver onde que o sujeito estava escondido, né? Mas, Geraldinho, se nós formos pensar em tecnologia, é algo tão abstrato, né, para a mente da gente, para o cientista, para quem está ali, mas para a gente que lidar com como isso aqui pode transmitir em ondas. Então, é algo realmente muito sutil para Hoje nós. nós temos, eu me lembro muito bem, hoje nós temos o celular, né? Eu me lembro muito bem que na década de 80, por exemplo, a gente via filmes de ficção científica em que as pessoas se comunicavam pelo telefone ou por um aparelho, vendo umas às outras e conversando ao vivo. Aquilo era impossível, a gente ria. Isso eu estou falando assim, há 40 anos atrás, a gente ria. No entanto, hoje todo mundo faz isso. Pois né? Você Então, fala sobre o Chico ter alertado que o evangelho seria... a doutrina, né? A doutrina seria divulgada em multimídia. Multimídia, numa época que Isso em sequer se podia... 1985, por aí. Numa época que nem internet existia ainda, nem celular, nem smartphone, nem computador pessoal existia. É incrível. Bom, só para não deixar passar, porque foi uma pergunta que muita gente também está com questão de depressão, a Kátia Pimentel perguntou, e é a última pergunta, te prometo, que se há alguma conexão entre depressão e espiritualidade. Me parece que tudo tem conexão, né, Geraldinho? A gente, pelo Olha, que a gente aí sabe. eu convido essa irmã, como ela chama, Kátia? Kátia Pimentel. Kátia Pimentel, eu convido essa irmã a estudar conosco a obra de André Luiz. É um estudo que está sendo patrocinado pela Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, do casal amigo Victório e Samira Turconi, e que nós estamos coordenando uma vez por mês. E nós já publicamos, se não me engano, 12 episódios, sem contar os 4 ou 5 iniciais. E que lá a gente vem estudando a obra de André Luiz através de Chico Xavier. E nós estamos, justamente agora, desde o 11º, se não me engano, e o 12º, que foi o último, estudando o que se convenciona na Terra chamar epigenética. E unindo os conhecimentos científicos hoje da medicina, no campo da epigenética, com os conhecimentos que o espírito de André Luiz escreveu através de Chico Xavier desde 1943 para cá, até 1968, mais ou menos, mostrando justamente que, na verdade, nós somos os médicos de nós mesmos. Com a nossa capacidade mental, a nossa força pessoal, a nossa vontade espiritual, como espíritos imortais que somos, nós temos a capacidade de nos curar. Bastando para isso que nós desenvolvamos em nós o pensamento positivo, a vontade transformadora. E que muitas vezes a depressão, a tristeza, elas materializam na Terra uma inconformação nossa, com a nossa própria vida. Materializam na Terra, por exemplo, as nossas mágoas, as nossas
disputas familiares, né? As nossas decepções, aquele lugar em que nós não soubemos ainda perdoar e esquecer, e que muitas vezes nos retém na retaguarda. Então, é um processo de libertação pessoal, intransferível, não existe uma receita, mas que nós temos que pensar que, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se nós queremos nos libertar dessa tristeza, dessa depressão, desse sentimento profundo de decepção, de mágoa, de raiva, de inutilidade, nós temos que buscar a verdade, buscar o conhecimento, o autoconhecimento, né? E que esse conhecimento, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista espiritual, possa nos dar forças para que nós próprios vençamos esta tendência de, vamos dizer assim, de autoflagelo. E abandonemos a tristeza, porque nós temos que pensar que Deus nos deu uma vida maravilhosa. Nós temos que pensar que esta oportunidade reencarnatória, ela é divina. E nós temos que encará-la, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, nós temos que recebê-la com alegria de viver, aceitando as lutas, aceitando as mágoas, aceitando as decepções e vencendo a nós mesmos. Não se cobrar tanto no sentido de eu errei ou eu poderia ter feito diferente. Não, eu sou eu agora e o futuro vai depender do meu agora. Vamos esquecer o passado e vamos nos focar na transformação do hoje, do agora, do neste instante que eu posso fazer. E essa força ninguém vai nos dar. Exato. Essa força já está à nossa disposição. É a força divina que habita em nós. A força criadora de Deus que habita em nós, que nós podemos realizar. Aliás, Jesus disse assim: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Muito bom. E está lá no Saber Espiritismo, no canal? Esses estudos? Vocês podem encontrar tanto no YouTube da AME Serra Gaúcha, que é a Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, e também no YouTube da TV Saber Espiritismo. Se não me engano, esta é a 11 e a 12. Na TV Saber Espiritismo, nós já publicamos, se não me engano, até a 11, mas estamos publicando proximamente a 12. Eu já assisti alguns, excelente estudo. E lá na AME Serra Gaúcha já tem os 12 publicados. Tá bom. Geraldinho, muito obrigada. Eu vou te convidar, primeiro agradecer em nome de todos, estão todos aqui agradecendo. Eu vou te convidar para a prece e depois o Carlos para a nossa despedida. E que Deus continue te abençoando nessa tarefa, né, que é redentora de todos nós. Né? A tarefa da divulgação e da mudança. A tarefa do Cristo. A Ele devemos tudo, não é, Lenita? Eu te agradeço o convite, o carinhoso. Você tem sido também um exemplo para todos nós, um exemplo de fortaleza. Enfrentando essa dificuldade do luto, eu sei a sua luta, e peço a Deus que te abençoe e redobre aí a sua fortaleza de ânimo e vamos em frente, não é? Agradeço a oportunidade de estar com vocês aí no grupo da prece no Recanto da Prece de Campo Grande, na pessoa dos nossos queridos Carlos e Beth. E vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos instrua,
iluminando-nos o pensamento, aclarando o nosso raciocínio, mostrando o caminho de verdade e vida que nosso Mestre Senhor Jesus nos mostrou há quase 2000 anos, para que tenhamos forças de percorrê-lo, com braços fortes na fraternidade legítima, com corações abertos para a solidariedade cristã, com mentes firmes na iluminação própria, a fim de que os nossos passos não sejam vacilantes, mas, ao contrário, caminhem certeiros no roteiro da vida superior que nos aguarda mais além. E pedimos também a bênção dos espíritos iluminados de Eurípides Barçanufo e de Chico Xavier, para que nos indiquem mais coragem, mais fé, mais perseverança, mais união e mais trabalho, a fim de que não nos detenhamos nas lutas do caminho, nas margens da estrada evolutiva, e sem vacilações, assumamos a nossa própria cruz e, levando-a neste caminho de Redentor, possamos todos unidos dizer do fundo de nossas almas: Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam, te saúdam para todo sempre. Que assim seja. Ave Cristo. Carlos, vou te convidar para a despedida e agradecendo a todos aí. Bom, na verdade, nós temos que agradecer você, Lenita, inicialmente, por ter tido a ideia de convidar o Geraldinho para uma entrevista que foi uma palestra das melhores que eu assisti na minha vida. Não estou jogando confetes, não estou querendo fazer um elogio simples. Como nós trabalhamos na divulgação, nós temos contato com pessoas de todos os graus de conhecimento. E essa palestra veio a ser abrangente, então eu agradeço primeiramente a você que teve a ideia de convidá-lo, agradeço ao Geraldinho por se disponibilizar, apresentar esse trabalho que foi muito edificante já na construção do livro, e também queremos agradecer a todas as pessoas que estiveram nos assistindo no YouTube, no Facebook, e irão continuar assistindo depois também no YouTube, no Facebook, no site do Saber Espiritismo, talvez no seu site também, Lenita, eu não sei, estará de nossa parte disponível para todos. E agradecer essas pessoas amigas e amoráveis que escreveram maravilhas no chat. Eu vou mandar depois para vocês as fotografias que eu bati do chat, para vocês verem que coisa maravilhosa. Então, só agradecer. O Recanto da Prece é pleno de agradecimento a vocês pelo presente que vocês nos proporcionaram, a nós, que eu digo a todo o Brasil, a todos os nossos amigos espalhados pelo mundo, com essa calma, com essa abrangência que o Geraldinho é capaz de fazer. Então, muito obrigado a todos e devolvo a palavra a vocês. Bom, nós temos que agradecer ao Martins Peralva, na realidade, o nosso querido mentor dessas palavras, né, que nós apenas repetimos. Então, eu tenho certeza de que ele é um espírito de luz. Tive a alegria de conviver mais de 30 anos com ele, então a gente deve a ele essas palavras. Obrigada, queridos. Muito obrigada a todos vocês do culto que participaram aqui com a gente, né, com essa vibração, que a gente pode sentir essa vibração, né, de respeito, de carinho, mesmo aqueles que não espíritas que estiveram aqui, mas a gente sente a vibração amorosa que é comum no nosso culto do lar. Muito obrigada a Deus por tudo isso, né, por essa santa oportunidade que a gente tem tido.
Geraldinho, até a próxima. Saudade de você, viu? Abraço a todos, querido. Abraço. Tchau, Carlos. Tchau, Carlos. Obrigada, Carlos. Beth, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Tchau.